Como sempre, você está carregando um peso invisível. Não um saco, não um pesadelo, um papel. Um escrito silencioso, escrito há muito tempo, preso em sua identidade, onde seu valor é medido por quão fácil você é de lidar, quão agradável, quão desagradável, quão silencioso. Seja humilde, seja prestativo, seja bom. Você não se perguntou. Você foi treinado. Desde jovem, você aprendeu que ser bom significa ser pequeno, que o amor era uma recompensa pela obediência, que para ser aceito, você tinha que se desfazer de si mesmo o suficiente para se adaptar à forma que os outros precisariam. E assim você fez, de novo e de novo. Mas agora você está cansado. Cansado de ser aquele que sempre diz sim. Cansado de se diminuir para se adaptar às expectativas das pessoas. Cansado de se sentir invisível enquanto força um sorriso. Você fez tudo certo, não é? Você é gentil, paciente, honesto. Você se doou. Você perdoou. Você ficou quieto para manter a paz. Você se abriu para que outros não quebrassem. Mas o que isso lhe trouxe? Não respeito, não poder, apenas exaustão. O mundo não recompensa os gentis da forma como lhe disseram. Recompensa os estratégicos, os que estabelecem limites, os que sabem quando dizer sim e quando ir embora sem pedir desculpas. E é aqui que entra Nicolau Maquiavel. Não como o vilão que a história fez dele, mas como um homem que ousou dizer o que os outros temiam. Ser bom não é suficiente. Ser eficaz é tudo. Ele não era cruel, era honesto. Ele desfez a fantasia de que a virtude é tudo que se precisa. E se você viveu o suficiente, se foi queimado pelo seu próprio sacrifício, sabe que era verdade. Você viu isso. Na sala de reuniões, nas famílias, nas amizades. Não são as pessoas mais gentis que são respeitadas. São as pessoas que definem o tom, as que traçam limites, as que não pedem desculpas por existir. Quantas vezes você ficou quieto quando alguém ultrapassou o limite? Quantas vezes você fingiu e disse que estava tudo bem quando não estava de forma alguma? Você não fez isso porque é fraco. Você fez isso porque o mundo te ensinou a temer ser demais, demasiado firme, demasiado real. Mas aqui está o custo. Quanto mais você se cala, mais fortes os outros se tornam. Quanto mais você dá sem limites, menos você se valoriza. E isso não é uma opinião. É um padrão. Você foi treinado para ser gostado, mas nunca lhe ensinaram a ser respeitado. Maquiavel entendeu que poder é percepção, que a influência tem mais a ver com presença do que com pureza. E quanto mais você tenta ser inofensivo, mais é visto como disponível. Isso não significa ser cruel. Significa acordar da mentira de que seu valor está ligado à sua complacência. Que quanto mais você se cala, mais será amado. Isso não é amor. Isso é manipulação. Se você se sente visto agora, se isso toca em algum lugar profundo, você não está sozinho. Você é um dos muitos que foram criados para acreditar que ser agradável era o objetivo mais elevado. Que as pessoas eventualmente notariam seu esforço, recompensariam seus sacrifícios, como um obrigado por nunca pedir nada. Mas elas não o fizeram. Porque o mundo
não nota o que não faz barulho. E a você, ensinaram a ficar em silêncio. Então, voltemos ao ponto. Sem filtros. Sem autocensura. Por que continuamos tentando ser bons à nossa própria custa? Porque em algum lugar profundo ainda estamos com medo. Com medo de que, se pararmos de ser agradáveis, perderemos tudo. Conexão, amor, aceitação. Mas aqui está a verdade que ninguém lhe disse. Você não é amado por quem você é. Você está sendo tolerado por quem finge ser. Isso não é paz. Isso é cativeiro. E vai mais fundo que o comportamento. É condicionamento psicológico. Uma vida inteira ouvindo. Não diga isso. É barulho. Seja gentil. Sorria. Deixe pra lá. Lentamente, passo a passo, você se tornou alguém fácil de amar, mas difícil de respeitar. É hora de se perguntar o que sua gentileza realmente custa. Porque se custa sua voz, sua energia, sua identidade. Isso não é gentileza. Isso é medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser visto, medo de ser mal compreendido. E esse medo usa a maquiagem da gentileza. Mas você não precisa mais usá-la. Porque a verdade é que você pode ser bom e ainda ser forte. Pode ser gentil sem ser usado. Pode dizer não e ainda ter um bom coração. Você só precisa redefinir o que significa ser bom para você. E é isso que estamos fazendo aqui, juntos. Você não nasceu tentando agradar a todos. Ensinaram-lhe, e não através de palestras ou lições, mas através de reações. Uma sobrancelha levantada quando você disse o que realmente pensava. Um silêncio frio depois de estabelecer um limite. Aplausos quando você cedeu. Punição quando você se defendeu. Isso não moldou suas opiniões. Moldou sua identidade. O que começou como sobrevivência tornou-se um hábito. Depois, uma personalidade. Depois, uma prisão. Você se tornou o bom menino, o bom amigo, o bom parceiro. Sempre sorrindo, sempre disponível, sempre se acomodando. E agora, anos depois, você não consegue diferenciar quem você realmente é de quem foi treinado para ser. E o mundo ama essa versão de você, porque essa versão nunca interrompe, nunca exige, nunca decepciona. Você dá e dá e dá, até que não sobre quase nada. E quando você finalmente quebra, as pessoas te chamam de muito sensível ou dramático. Porque elas só amam a versão de você que se apagou. Este é o custo de ser o bom menino. Mas é mais profundo que o comportamento. É a fiação interna. Porque por trás desse sorriso doce, há alguém com medo de ser visto como difícil. Por trás dessa paciência infinita, há alguém com medo de dizer basta. Por trás dessa gentileza, há alguém carregando uma crença secreta. Se eu me permitir ser bom, eles me permitirão ser amado. Esse medo controla tudo. É a razão pela qual você fica quieto quando seu estômago grita. A razão pela qual você aceita menos do que merece, de novo e de novo. A razão pela qual você continua chamando isso de compreensão, quando na verdade é autoanulação. E aqui está o ponto crucial. As pessoas para quem você está fazendo tudo isso não estão fazendo o mesmo por você. Porque elas não precisam. Você tornou tudo muito fácil. Você as treinou. Cada vez que você disse sim querendo dizer não, elas aprenderam uma lição.
Cada vez que você perdoou rápido demais, elas aprenderam uma lição. Cada vez que você se colocou em segundo lugar, elas aprenderam sua posição. E uma vez que as pessoas se acostumam com seu silêncio, sua voz se torna uma ameaça. No momento em que você muda, elas reagem, porque sua submissão era conveniente. Mas isso é um bom sinal. Significa que o padrão está se quebrando. Significa que seu verdadeiro eu está despertando. É hora de parar de confundir medo com empatia. É hora de parar de chamar seu silêncio de paz. É hora de admitir que sua gentileza foi armada contra você. E isso nos traz de volta a Maquiavel. Não a caricatura do mal que você ouviu, mas o estrategista que entendeu essa verdade brutal. As pessoas respondem à percepção, não à intenção. Você pode ser a pessoa mais moral, leal, generosa na sala. Mas se sua presença não tiver peso, você será ignorado. As pessoas não respeitam seu coração, respeitam sua espinha dorsal. Em O Príncipe, Maquiavel diz: todos veem o que você parece ser, poucos sentem o que você realmente é. Essa frase é cortante. Significa que sua bondade, sua integridade é invisível a menos que venha com limites, com poder, com a capacidade de dizer: isto é o que aceitarei, isto é o que não aceitarei. Porque senão, você não é uma pessoa aos olhos deles. Você é um recurso, algo que eles usam quando precisam e ignoram quando não precisam. Ensinaram-lhe que ser gostado é o objetivo. Maquiavel ensina que ser respeitado é sobrevivência. E o respeito vem de duas coisas: clareza e consequência. Se você diz não, e as pessoas sabem que você fala sério, isso é poder. Se você traça um limite, e elas sabem que não será cruzado sem reação, isso é poder. Não é agressão, não é crueldade. Apenas presença, apenas verdade. Maquiavel não estava dizendo para ser falso. Ele disse: pareça virtuoso quando necessário, seja estratégico quando necessário. Isso significa saber quando mostrar seu coração e quando protegê-lo. Significa ser gentil em seus termos, não porque você tem medo de ser outra coisa. Ele disse que um líder deve ser como uma raposa e um leão, astuto e forte, consciente e assertivo. Você não pode ser apenas agradável. Você tem que ser assertivo. Você não pode ser apenas perdoador. Você tem que estar ciente dos padrões. Você não pode esperar que as pessoas o respeitem. Você tem que deixar claro: eu me respeito. Você também o fará? Então, aqui está o ponto de virada. Você passou a vida tentando ganhar amor através do sacrifício. Mas o amor ganho através do silêncio não é amor. É dependência. Você tentou provar seu valor sendo tudo para todos. Mas as pessoas não respeitam o que está sempre disponível. Elas respeitam padrões. E se isso ressoa em você, é porque uma parte sua já sabe disso. Então, agora vem a pergunta: você pode parar de ser o bonzinho sem se tornar alguém frio? Você pode reivindicar sua voz sem perder seu coração? Sim, mas apenas se você parar de acreditar na mentira de que precisa escolher entre gentileza e poder. Você não precisa. Você pode ser ambos.
Você não precisa se tornar um idiota para parar de ser um capacho. Você só precisa parar de se abandonar. Essa é a mudança. A que muda tudo. Porque as pessoas que foram ensinadas a ser gentis, muitas vezes pensam que só tem duas opções: ser silenciosas e gentis ou ser honestas e odiadas. Mas essa não é a verdadeira escolha. A verdadeira escolha é esta. Você vai continuar sendo uma versão de si mesmo que serve para apaziguar outras pessoas, ou você finalmente vai ser a versão que respeita a si mesma. Vamos deixar uma coisa clara. Gentileza não é fraqueza. Compaixão não é submissão. Mas quando essas coisas vêm à custa do seu valor, não são virtudes. São armas. E você é quem as usa contra si mesmo. Então, como você para de ser gentil da maneira que te destrói? Você começa entendendo isto. Você não é obrigado a ser gentil. Você não é responsável pelo conforto de todos. Você não é a equipe de limpeza emocional para as reações de outras pessoas. Você pode ocupar espaço. Pode dizer não sem culpa. Pode existir sem gerenciar constantemente as expectativas alheias. Começa com a voz, não a voz alta, a voz honesta. Aquela que diz: isso me incomoda. Não estou bem com isso. Este é o meu limite. Você diz isso não porque quer discutir, mas porque se recusa a continuar mentindo pela paz de outra pessoa. Depois vêm os limites, a linha invisível que se torna sua proteção, seu padrão, seu sinal para o mundo. Não vou me diminuir para ser digerível. Respeite-me ou vá embora. Abandone a obsessão por ser compreendido. Algumas pessoas não vão te entender. Algumas não querem. Elas preferem a versão de você que é fácil, agradável, inofensiva. Aquela que não balança o barco. Mas você não nasceu para viver na caixinha de outra pessoa. Você não nasceu para ser agradável. Você nasceu para ser autêntico. Pare de atuar. Pare de gerenciar impressões. Deixe as pessoas pensarem o que quiserem. Seu trabalho não é ser perfeito, é ser real. Porque quando você começa a aparecer como você mesmo, de verdade, sem se desculpar, você não apenas afasta as pessoas erradas, você atrai as pessoas certas. Pessoas que respeitam a força, que o encontram onde você está, que não tomam sua gentileza como garantida, porque sabem que ela vem com uma espinha dorsal. Vamos mais fundo. Você não precisa ser frio para ser poderoso, só precisa ser consistente. Você não precisa ter medo para ser respeitado, só precisa parar de se explicar. Você não precisa ser egoísta para se priorizar. Só precisa parar de pedir desculpas por existir. Você não tem mais nada a provar. As pessoas certas verão seu valor. As erradas nunca foram seu público. E aqui está o segredo que ninguém conta. No momento em que você para de implorar por respeito, é o momento em que as pessoas começam a oferecê-lo. Maquiavel não estava defendendo a crueldade, estava defendendo a clareza. Ele não disse para manipular os outros. Ele disse: entenda o mundo em que você está. Jogue com inteligência. Lidere a si mesmo antes de tentar agradar aos outros. E se você não tirar mais nada deste vídeo, leve isto. Você não deve seu silêncio a ninguém. Você não deve sua dignidade em troca de uma falsa sensação de paz. Você não deve ao mundo uma versão de si mesmo
que o mantenha pequeno. Você não está aqui para ser gerenciável. Você está aqui para ser significativo. E isso significa estar disposto a perder a aprovação dos outros para ganhar a aprovação da única pessoa que realmente importa: você. Este é o seu momento. Você pode continuar desempenhando o papel. Continue sorrindo. Continue dizendo sim. Continue vivendo como se seu valor dependesse de quão fácil você é de lidar. Ou você pode sair dessa performance. Pode tirar a máscara. Pode decidir que amizade sem limites não é amor, é esgotamento. E você já deu. Porque você finalmente entende que o verdadeiro você, o complexo, multifacetado você, não é demais. Eles é que estavam confortáveis demais com menos de você. Então, pare de pedir ao mundo para te ver. Comece a se ver. Comece a construir uma versão de relacionamento, amizade, que não pede desculpas por sua força. Comece a ser aquele que define o tom, não o que o segue. Comece a ser a pessoa que não precisa de permissão para falar, para agir, para existir. E se alguém chamar isso de egoísmo, deixe que chamem. Porque quando você para de se encolher, quando para de se diminuir, quando para de estar disponível para todos, exceto para si mesmo, você não se torna cruel. Você se torna livre. E você nunca foi destinado a ser nada menos que isso. Se este vídeo ressoou em você, não apenas curta e comente. Diga-me, quando você percebeu que ser gentil estava te prejudicando? Deixe nos comentários. Alguém mais precisa ouvir isso. E se isso te desafiou de alguma forma, não pare por aqui. Este canal é sobre verdade, sobre clareza, sobre reivindicar sua voz. Inscreva-se. Compartilhe com alguém no mesmo ciclo. Vamos parar de viver em silêncio. Vamos começar a viver com presença, força, intenção.